Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e se você esperava uma reviravolta muito grande, olha, você está redondamente enganado. E muito bem meus amigos, hoje eu tenho que poder fazer mais um reportezinho, um mini reporte dentro do metagame do OCG, já que lá o meta é totalmente diferente da gente, mas saiu mais um Road of the King com um breakdown dos reportes recentes do dia 16 de julho até o dia 27 de julho. Então vamos acompanhar um pouquinho como tá o metagame por lá, afinal de contas é mais ou menos como se o meta deles fosse o nosso meta do futuro. Eles estão vivendo no nosso futuro, basicamente isso. Então vamos acompanhar mais um reportezinho do metagame OCG, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui como vocês podem ver eu tô na página da Road of the King. Eu acho que eu tenho que me ajustar aqui, né, porque eu tô me adequando ainda, porque eu tô testando a webcam num local diferente, beleza? Então aqui como vocês podem ver eu tô na página da Road of the King pra pegar os reportes, né, o reporte 3 e 4, onde a gente tá tendo aí o metagame gerido pelo, principalmente o Tiara Laments, né, obviamente ele continua sendo aí o deck mais forte, só que aí tem algumas coisas, né, algumas engines começaram a ser incorporadas nos decks, como o deck de Kshatrila e também o deck de Blisted, que são inclusive Kshatrila, você pode me ouvir falando aqui em cima, certo? Que é a nova engine como se fosse o Pancratops, em que meio que todos os decks estão usando. E pelo fato do Tiara Laments ser o principal deck por lá, a galera tá passando a usar a engine de Blisted também. Às vezes não de main deck, mas pelo menos de side deck. Tá sendo bem incorporado, que você pode me ouvir falando dos Blisted aqui em cima, pelo menos do impacto no anúncio, na leitura das cartas, tá? Então, daí o que acontece? O metagame ficou bem incorporado em cima dos Tiara Laments, certo? E aí os outros decks têm que se comportar de acordo. Os Tiara Laments com Ishizu, obviamente, que se você não tem ideia mais ou menos como tá funcionando o deck, dá uma olhada nesse jogo que eu comentei lá no meu canal de jogos comentados. Eu comentei esse jogo aqui, ó, de um amigo de Tiara Laments e Ishizu, e você pode ver um pouquinho do que é. Obviamente, essa engine ela é muito opressora, cara, ela é muito forte, a ponto de você quase que ser obrigado a jogar com ela, mesmo dentro de uma mirror match, que tem alguns fatores estranhos, como as cartas se counteram, o cara faz múltiplas jogadas no teu turno, porque se você mila a carta, as fadas se invocam. E aí você força o oponente a milar a carta, e você acerta o efeito dele, mas acerta o efeito teu também. Enfim, é muita coisa envolvida nessa partida, é muito complicado. Mesmo assim, o Tiara Laments, como vocês podem ver, ele tá com a representatividade de 40%. Teve um reporte que saiu por aí, mas era o recorte de um torneio, se eu não estiver enganado, de Singapura ou algo do tipo, onde os splites estavam numa fatia maior do metagame do que os Tiara Laments. E aí os splites estão tentando se adequar, já que lá eles estão sem o sapo e sem o Needle Fiber, o que faz muita diferença. Eles passaram a ser um counter para Tiara Laments. O deck que é uma engine diretamente counter do Tiara Laments, que é o Exorcister, para você ver, o metagame tá com uma representatividade gigantesca de Tiara, e o deck que teoricamente tem a matchup absurdamente boa contra o Tiara, que é o Exorcister, não consegue se firmar no formato, com 2,9% de representatividade apenas. Mesmo tendo um deck muito bem definido, que é o principal deck, o deck que é diretamente counter dele não consegue se firmar de tão forte que os Tiaras são, e eles jogam no teu turno também. Então tem muita coisa envolvida aí, tá? O metagame por lá tá bem complicado, creio que você pode ver mais coisas sobre lá no canal do Grill, se ele fizer algo falando sobre, né? Então 40% cravado de Tiara Laments nos torneios nesse corte de tempo, com 21,4% sendo splites, seguido pelos Beasted, né? Que é justamente esse arquétipo de dragões, que são teoricamente counters para Tiara Laments. Aqui ele está sendo representado como um deck, mas ele é muito engine, que é usado em side deck em muitos decks, porque o efeito dele basicamente é o efeito Quick, que ele pode banir um Light ou Dark monstro em qualquer cemitério, ou cemitério do oponente eu não lembro, e aí ele entra por Special. Só que se o oponente controlar o monstro, você pode fazer isso como se fosse um efeito Quick. Então, se o cara tem um monstro e o Tiara milou um Tiara Laments que acertou o efeito no cemitério, você pode dar esse Beasted, ele entra por Special e tira o Tiara Laments do deck, do cemitério do oponente. Logo o Tiara não resolve o efeito de fusão. Então por isso que é uma carta boa. É como se fosse um Crow, mas é um bicho grande no campo. E ainda tem um deles que ainda pega um dragão na end phase. Isso é interessante, tá? Enfim. Então o Beasted, o Exorcist e o Flounder Easy são os únicos que são
tem uma representatividade boa o suficiente a ponto de merecer nota no breakdown deles aqui, e 28,6% de outros decks. Então, como você pode ver, mesmo que o formato seja definido, ainda é tudo muito aberto. Tem 28%, quase 30% de outros decks, que a representatividade de cada um é inferior a 2.9, mas mesmo assim tem muitos outros. Aqui embaixo a gente vê a representação em texto deles, né? 56 Tiara Laments do grupo inteiro, que foi do espaço amostrável inteiro, onde 43 deles é Ishizu Tiara, 2 deles é Grama Shadow Ishizu Tiara, 3 deles é Grama Ishizu Tiara, 2 deles são Shadow Tiara, sem Ishizu, não sei porquê, idiotice. Um deles é Grama Branded Beast Tiara, um deles é Grama Eldritch Ishizu Tiara, outro dele é um Grama Ishizu Light Swarm Tiara e o outro é só Tiara Laments purão. Tá? Esse é o espaço amostral. E todos eles juntos formam 40% do deck de Tiara no formato. Onde 43 é o deck, ou 43 desses 56 são do deck mais forte, que é o Ishizu Tiara Laments, que é basicamente o meta por lá. 30 splites. E aí no splite você consegue ver várias diferenças, né? Como por exemplo, desses splites, 24 são splites puros, que a gente já vai ver um exemplo. 4 deles são Melf Splite, 2 deles Adventure Cyburst Splite, Brave Token, né? E um deles é Kshatrila Splite. Não sei o que isso significa. Não sei se só colocar 3 Kshatrila Fenrir faz o deck virar Kshatrila Splite, o que não faz nenhum sentido. Agora, se tiver Spell, Kshatrila, outros monstros, aí beleza. Se não for, isso aqui é uma idiotice, é só pra confundir a cabeça das pessoas. Não sei por que eles fazem isso. Mano, é a mesma coisa do... Eu sempre falo isso porque eu fico puto. Que saiu um YCS aqui no TCG, onde topou um cara de Sky Striker e o título do deck de Sky Striker que topou era Sky Striker Dino. Sky Striker Dino. Decklist do cara: Sky Striker com Pancratops. E como o Sky, na época que o Pancra tava 3, tá? Era 3 Pancra de main deck. E como o Sky usava Foolish Goods pra jogar a carta Sky ou Metal Force Fusion pra comprar uma carta e ter volume de spell, você podia usar o campo dos Dino Raffles. E aí o campo busca o Pancratops. E por causa disso, o nome do deck era Sky Striker Dino. Vai tomar no cu. É a mesma coisa aqui, Kshatrila Splite. Não é um deck Kshatrila, é Splite. É Splite com 3 Fenrir, só. Enfim, 6 Beasted, onde deles 3 era Branded Beasted, um deles era Branded Despia Beasted, e o outro era um Tiara Laments Branded Beasted, e o outro era Thunder Dragon Branded Beasted. Enfim, 4 Exorcister, 4 Flounder Easy, e aí de resto, um montão de deck com 3 de representatividade, né? Adamas Peito, Tennis Sword Soul, Virtual World, Beasted Dragon Link, Chaos Beasted Thunder Dragon, Eldritch Luna, Kaiju Luna, né, no caso, Naturia. Esse deck aqui é uma parada interessante que a gente vai falar um pouco isso em um outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre ele, mas, de antemão, eu já te recomendo que é um vídeo do Lithrium, né, que obviamente que ele fez jogando com o deck, mas eu te recomendo um vídeo muito bom que o cara que fez top 4 no Nacional do Brasil, esqueci o nome, é Cláudio, eu acho, que ele fez top 4 no Brasil jogando de Thunder Dragon... Thunder Dragon Link, ele fez top 4 no Nacional do Brasil. Ele tem um canal que você pode ver o vídeo dele falando de Naturia aqui. Ficou muito bom o vídeo dele, tá? Então dá uma olhada lá, que é um Naturia Ishizu. O deck é interessante. Obviamente, o cara topou um torneio lá, fez 8-0 jogando com esse deck. Mas foda-se, né? Porque você pode ver aqui a representatividade é idiota. Não tem. Mas tá aí, Naturia. Tem cartas novas de Naturia pra vir, tá, galera? Não é o Naturia do TCG, não. Tem carta nova de Naturia pra vir que só existe lá no OCG, na coleção nova, que eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome da coleção nova, mas é a coleção nova, enfim. E outros montões de deck aqui que foda-se, sinceramente, né? Agora vamos às considerações. A Lulucaros e a Scream são duas cartas que vieram na nova coleção de Darkwing Blast e elas estão incorporadas na deck build, né? Então, a Lulucaros é uma carta bem interessante e que tá sendo uma carta nova pra ser usada no deck, né? Pra quem não sabe o efeito dela, eu já fiz vídeo aqui no canal falando dela também, né? A Lulucaros é uma fusão que ela pede a Lulucaros Kit, especificamente, que é a fusãozinha de nível 5 ou 6, nível 5, ela pede ela e outro Aqua. E aí ela tem o efeito de negar efeitos que iriam fazer Special Summon. E aí você tem que jogar um monstro que você, um Tiara Laments do teu campo pro cemitério. Só que ela tem um efeito, que se ela é enviada pro cemitério por efeito, ela entra por Special. Exatamente igual a Reino Heart. Então, basicamente, você dá efeito dela, ela nega uma parada e ela volta. Tudo bem que ela não pode dar efeito de negar de novo, mas no outro turno ela vai estar lá. É um bicho de 3.000, tá ligado? Ela é muito boa, e é um boss a mais de engine que o Tiara Laments tem. Enfim, decklist padrão standard de Shizu, né? Com 3, eu esqueci o nome deles, mas esse aqui é o Keldo, 3 do Mudora, 3 do Kelbeck e 3 do Ágido, ou seja, a engine full de fadas de Shizu, não tem por que não usar. 3 da Reino Heart, 3 da Shailin,
3 da Halfendes e 3 da Meiru, 3 de tudo que você pode usar, além de um Gamecielzinho de main deck e 2 do Chatri-La Fenrir. E essa é a parada, porque esse monstro é uma engine, ele é muito bom. Ele simplesmente, se não tem monstro no campo, ele entra por special. E aí ele tem um efeito que se, durante a batalha, ou então se algum monstro ativar o efeito, ele pode banir o monstro do oponente. Simplesmente isso. Ele é muito bom, inclusive, contra o próprio Tiara. Contra sprites, se o cara coloca o primeiro nível 2 na mesa, dá efeito, você dá o efeito do Chatri-La que ficou sobrando no campo, porque ele vai ficar lá, você não vai usar como link, ele vai dar efeito e banir o nível 2 dele. Aí não importa muito o que ele pegar, porque você tirou o nível 2 do campo, tá ligado? Na verdade, mais ou menos. Se for normal summon, se for Dipsia, se for Swap Frog, tá ligado? Se for isso, faz diferença, porque você tira o normal summon nível 2 no campo, e aí pra colocar um special, só se for special swap descartando, ou só se for starter, teleporte, enfim, tem que ser outra coisa que não seja Splite, tá? Então ela é uma carta muito boa, contra o Tiara e contra o Splite e contra todo mundo, muito bom. 2 do Divine, 3 Maxi, 3 do Orange aqui, né, o Arclight, Campus, essa spell, a Scream, 2 College, Foolish Instant, Terraform, a Gravekeeper's Trap e 2 das traps de Tiara, dentre elas a Counter Trap, a Crime, que é o que o cara escolheu usar nessa decklist e não tá usando aquela trap de Xizo, né, que troca o deck, tipo como se fosse uma grama, troca as cartas que estão do cemitério, vão pro deck, as cartas do deck vão pro cemitério. E quando ela tá no cemitério, esses bichos aqui ganham efeitos extras, né? Por exemplo, o Mudora e o Keldo, eles têm efeito Quick de se banir e voltar cartas de ambos os cemitérios pro deck. Só que você só pode fazer isso com 3 cartas. Só pode fazer isso com 3 cartas. Mas, se você tiver a trap no cemitério, você pode fazer com 5. Os bichos que milam, como o Asdo e o Kelbeck, eles milam 5 cartas de ambos os decks. Mas se tiver a trap no teu cemitério, você vai poder milar mais 5. Então, ela é interessante. Mas eu entendo que ela é um brick desgraçado e talvez seja o Win More. Além disso, de extra deck, o maluco tá usando o Enitis por causa do Divine, tá usando 2 da Kit, Dragos da Pilha, a Lulucarius e a Reino Heart, boas fusões, a Barone por causa do Divine e dos bichos que são nível 4 que entram pro Special, Exceeds, né, Dweller, Exciton, Redoer e Bagushka, além dos Zeus, e aí os links que ele tá usando, os 2 links de Splites no deck dele, porque dá pra fazer, né? Enfim, de side deck você pode ver aí, né, então ele tá usando a engine de Beasted como side deck, porque o Beasted é muito bom contra Tiara Laments, e ele tá usando essa versatilidade aqui, todos têm meio que o mesmo efeito, mas aí você vai dar o primeiro, que vai dar, ele não pode buscar outro dele mesmo, mas ele pode buscar outro dragão, e aí você faz ele, esse dragão aqui em chain, tirando um Tiara do cemitério do oponente, ele pro special. Na end phase ele pega outro dragão. Aí você pode pegar outro Beasted, que não seja ele mesmo. E aí esse outro Beasted vai ter efeito quick de tirar uma carta Tiara do cemitério do oponente também. Ou seja, bom pra caralho. 3 Hijack, Legend Storm, House Feather, Dimensional Barrier e Red Reboot. Esse é o Tiara Laments e é teoricamente o deck standard OCG no momento, o Tiara e Xizo, né? Enfim, e aí a gente entra no Splites. Esse Splite aqui, vamos ver a decklist dele, porque ele tá usando o Nimble ao invés da Dipsia, já que não tem o Needle Fire mais no jogo, tá? Então os caras preferiram usar a engine de Nimble, que são, enfim, você pode descartar o Nimble Angler pra poder invocar 2 do deck, ele é bom pra caralho. Eu lembro que uma época o Mermeio chegou a usar isso aqui, e aí o preço deles foram lá pra cima aqui no TCG, enfim. E aí você tem os 3 Blue, 3 Jet, 2 Heads, um Carrot e um desses Splite ruim, que só entra pro Special, não lembro qual é o efeito dele. 3 do Nimble Beaver, que é um normal summon bom, um do Nimble Angler, eu acho que esse é o nome dele, 2 Swap Frogs pra um do Ronin, mesmo sem sapo, os caras estão usando a engine de sapo, pelo menos nessa decklist, e um do Buster Lock, porque foda-se, né, Buster Lock e é isso aí. Aí ele tá usando 2 Fenris de main deck, ou seja, Chatri-La, e tá usando Beasted também. Como é que você vai chamar esse deck aqui? Vai chamar esse deck de Splite Chatri-La Beasted? Tá ligado? Bizarro. Mas é um esboço pra você ver o quão relevantes essas engines estão sendo pro jogo por lá, né? E aí, Hand Trap, 3 Maxis, 3 Ashes e só. Essa é a Hand Trap. Porque convenhamos que as Hand Traps não são... o detalhe é que o Beasted são Hand Trap contra Tiara, né? Convenhamos que as Hand Trap não são as melhores coisas do mundo contra um deck de Tiara, principalmente se for Tiara e Xizo, porque aí é absurdo, não tem como, ele só tá usando o básico do básico pra poder combinar com o College, Crossout, TTT, Prosperity e as spells de Splites, né? De extra deck não tem muito segredo, né? Ele tá usando mais ou menos o extra deck como se fosse TCG, com a exceção de que ele tá usando o Union Card, já que lá existe, pra fazer o Buster Lock, e aí ele tá usando também o novo Splite Link, tá usando, eu não sei porque ele tá usando esse bicho, eu não sei como que você busca ele, esqueci o nome dele, cara, mas é aquele que o Protoss, né, o outro bicho, o Archnemesis, alguma coisa.
Enfim, um desse bicho aqui, Pancratops, Nibiru, outro Beasted, Ogre, Lightning Storm, Rap's Feather, Dimension of Fury, eu não sei que trap é essa no final, e Solemn Judgment. É basicamente isso, tá? Enfim, esse aqui é mais ou menos o report, como você pode ver, o Tiara continua firme e forte, enquanto algo não acontecer com as cartas de Shizu, o Tiara Laments vai ser isso aí, vai ser o deck dominante no OCG, vai aparecer uma coisa ou outra tentando roubar espaço, mas não tem como, o deck é muito opressivo, e enquanto ele estiver por lá, ele vai ser o melhor deck, tá? É mais ou menos isso. E é basicamente isso, valeu, falou e até mais. Ouça essa musiquinha dançante.